Bom, gente, agora indo para o nosso último vídeo do capítulo, a gente vai falar um pouquinho sobre alavancas, que é um tema que aparece no vestibular às vezes, então é importante que a gente explique. E por que botar alavancas no capítulo de forças dinâmicas? Porque alavancas nada mais são do que ferramentas que a gente usa quando a gente quer multiplicar a nossa força. Quando a gente não tem força necessária para exercer algo, mas a partir de uma alavanca a gente consegue multiplicar a nossa força. Mas como assim? É possível realmente multiplicar a nossa força? Posso te dar um exemplo bem simples, que é a gangorra como uma alavanca. Se você pensar até hoje, mas pensa mais ou menos quando você era criança e você tinha aquele seu amiguinho que era mais pesado que você e que você não conseguia levantar ele, mas quando vocês iam brincar na gangorra, ele ia para cima, você ia para cima, os dois iam para baixo, tipo, naturalmente, enquanto um descia o outro subia. Por quê? Porque a gangorra nada mais é do que uma alavanca que permitiu multiplicar a força. Então, na gangorra você conseguia levantar esse seu amiguinho, sendo que em condições normais você não conseguiria. Então, é importante que a gente entenda que toda alavanca ela é composta por três componentes, que é o ponto de apoio, a força potente e a força resistente. No caso, o que é cada um? Vamos pensar ainda no exemplo da gangorra. O ponto de apoio na gangorra é o meio, é o centro, porque é o ponto que vai ficar estático. Enquanto o resto da gangorra vai se mover, o centro vai ter um ponto de apoio para que as duas outras forças possam se exercer. O que é a força potente? A força potente nada mais é do que aonde a força está sendo aplicada. Então, no caso de uma gangorra, vai ser o amiguinho que estiver descendo. E aí tem a força resistente, que é o lugar onde está sendo exercida a força, no caso, o ponto onde tem uma força contrária. Então, por exemplo, quando você desce na gangorra e o seu amiguinho sobe, por conta do peso do seu amiguinho, há uma força resistente ali, em que você vai ter que enfrentar usando a gangorra para erguer aquilo. Então, na gangorra, a gente tem o ponto de apoio que fica no meio, a força potente em uma ponta e a força resistente na outra ponta. E aí, a partir desses pontos, a partir disso aqui, a gente vai categorizar as alavancas. Cada alavanca vão surgir tipos de alavanca de acordo com a posição de onde estiver isso aqui. E é isso que a gente vai ver agora. Então, a gente vai classificar os tipos de alavanca de acordo com a posição dessas coisas que eu apresentei. No caso, eu botei vermelho representando a força resistente, verde representando a força potente e laranja representando o ponto de apoio. Abreviando em FR para força resistente, cuidado para não confundir com resultante, FP para força potente e PA para ponto de apoio. Então, vamos pegar o exemplo da gangorra, que eu dei mais cedo. A gangorra ela é uma alavanca interfixa. O que é uma alavanca interfixa? É uma alavanca que o ponto de apoio fica entre essas duas forças, fica entre a força potente e a força resistente. Como a gente tem um exemplo aqui seria uma gangorra, aqui seria o amiguinho descendo, aqui seria o amiguinho subindo e aqui é o ponto de apoio. E mesmo que esses papéis se invertam, o ponto de apoio continua entre as duas forças, então a alavanca continua sendo interfixa. Aqui a gente tem a alavanca interpotente, em que a força potente fica entre a força resistente e o ponto de apoio. Um exemplo que eu posso dar é a vassoura. Quando você vai varrer, você segura a vassoura firme com uma mão em cima, você faz força com a segunda mão no meio e você varre o que está embaixo. Então o ponto de apoio está em cima, a força potente está no meio e a força resistente está embaixo. Então, como a força potente está entre a força resistente e o ponto de apoio, isso é uma alavanca interpotente. E aqui, para finalizar, a gente tem a alavanca interresistente,
que é quando a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. Um exemplo que eu posso dar é o carrinho de mão. Quando você, aquele carrinho de obra mesmo, que você enche de areia, ele tem a roda dele, que se faz como ponto de apoio, ele tem os cabos dele, onde você vai segurar para aplicar a sua força potente e você levantar, e a força resistente está no meio, está justamente naquele peso, naquela areia concentrada no meio do carrinho. Então a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. Então o que está no meio vai geralmente corresponder ao nome. Se o ponto de apoio está no meio, é interfixa. Se a força potente está no meio, é interpotente. Se a força resistente está no meio, é interresistente. Ok? Então é isso, qualquer dúvida, só chamar.